dia, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Física do Explica Enem. Hoje nós aprenderemos sobre a grandeza chamada momento. Para podermos falar sobre o momento, primeiramente temos que introduzir o corpo extenso. O que é essa questão de um corpo extenso? Bem, até então, todos os nossos exercícios eles eram feitos considerando que os corpos são um único ponto, ou seja, sem dimensão. Não interessa aonde que a força está sendo aplicada. Mas na vida real, isso interessa, isso faz toda a diferença na questão. Por exemplo, se nós aplicarmos uma força empurrando o bloquinho bem no meio do bloquinho, o que esperamos é que o bloquinho comece a andar, a translacionar. Agora, se colocarmos uma força bem na ponta do corpo, pode ser até que ele translacione, ele continue andando. Mas o movimento esperado, o primeiro que a gente espera de acontecer, na verdade é do objeto girando. Por quê? Bem, ele cria uma superfície de apoio, ou polo, ou seja, ela fica fixa ali embaixo, e a força começa a fazer um movimento rotatório. Esse movimento rotatório, ele é justamente o momento. Essa questão de girar, de ter alguma coisa girando, é chamada de momento. E, bem, a gente conseguiu ver aqui que está associado ao corpo extenso, né? O tamanho do corpo, aonde a força está sendo aplicada. Mas por que é no meio que não tem momento? Por que vocês acham que quando a gente aplica bem no meio não tem momento? Será que é sempre no meio? Bem, não é sempre no meio. No nosso caso é porque estamos falando de um retângulo. O momento ele está associado a outra definição que a gente vai aprender hoje também, a de centro de massa. O centro de massa é um ponto no corpo que representa justamente essa abordagem de um ponto. Ou seja, é como se a gente pudesse concentrar toda a massa em um único ponto e nesse ponto não haver momento, como se fosse somente um pontozinho deslocando. É justamente onde nós devemos realmente aplicar a força-peso. Força-peso ela deve sair do centro de massa. Mas voltando, será que o centro de massa é sempre no meio? Bem, depende. O centro de massa, nesse caso, é no meio, e bem literalmente no meio, né? Tipo, tanto no meio da altura e no meio da largura, porque o baricentro do retângulo fica neste local. O centro de massa está sempre associado ao baricentro da forma. No caso do círculo ou de um aro, não precisa ser um círculo cheio, né? Não precisa ser um disco. Ele pode ser simplesmente um aro. Né? Um aro. O centro de massa é justamente o centro da esfera. Não precisa ter realmente uma massa. Se você parar para pensar, o aro ele é só uma cordinha em volta. Né? Ele é só um círculozinho desenhado, né? Uma linha no círculo. E o baricentro dele ainda assim é no centro da circunferência. Porém, esse centro da circunferência não tem massa. É abstrato, mas o nosso baricentro não precisa estar dentro da nossa forma. Exatamente, precisa estar dentro de uma parte com massa. O do quadrado é igual ao do retângulo, né? É justamente o encontro das diagonais. E o triângulo está associado às medianas, né? As medianas dos ângulos, o encontro das medianas dos ângulos. Essas são as formas clássicas. Muitas vezes é preciso calcular o centro de massa, porque não é de uma estrutura tão clara, né? Não é simplesmente um retângulo, não é simplesmente um triângulo, é um retângulo que é, na verdade, uma soma de vários retângulos. E para fazer isso, a gente justamente faz a média ponderada. O que é a média ponderada? É quando a gente tem que um valor ele varia de acordo com o tamanho da média. Ou seja, se eu pegar a parte do meu tronco para cima, é esperado que aqui, mais em cima do meu corpo, tenha mais concentração de massa, né? Se eu pegar só até o meu tronco. Então, essa parte que tem mais massa, ela vai trazer o centro de massa para cima, já que é uma média ponderada, ou seja, ela varia de acordo com a massa. Então, a gente tem justamente as coordenadas do centro de massa em x e em y, porque é justamente coordenadas que definem
um ponto. A gente até pode ter em Z, mas isso só em questões muito mais complicadas, que não é o caso do ensino médio. Aqui a gente só vai aprender o momento como uma grandeza que atua em duas dimensões, nunca tridimensional. Mas voltando para as coordenadas, né, só para a gente poder falar aqui sobre a fórmula do centro de massa no ponto X, a gente pode dizer que é justamente essa massa daqui, tá vendo? Vezes o x daqui, mais a outra massa, vezes seu próprio x e por aí vai, dividido pela soma das massas, que é essa questão de dividir pela soma das massas e multiplicar em cima, né, que define a média ponderada. Mas isso é só algumas poucas questões. É importante saber, mas não é o principal de momento. Geralmente a gente sabe aonde é o centro de massa, porque normalmente é justamente o próprio retângulo. O centro de massa ele é importante, ele tem várias características associadas, vários exercícios interessantes, mas não é o principal, ele é mais uma introdução para o nosso momento. Para a gente resumir em um único slide tudo que a gente já aprendeu, o momento é uma grandeza que promove a rotação. Essa é a definição, é isso que ele está associado, é assim que a gente identifica que há momento ou não, se o objeto está girando ou não. Ele tem uma fórmula que está justamente associada à distância de uma força e, óbvio, né, o ângulo entre elas, porque faz toda a diferença se a força está inclinada, se não está. Note que aqui a gente tem um oposto, né, digamos assim, um complementar do trabalho, porque no trabalho, a fórmula de um trabalho de uma força constante era força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre essas duas grandezas. Aqui no momento é parecido, mas não é o deslocamento. É a força vezes a distância, justamente de que essa força está sendo aplicada ao centro de atuação da força, vezes o seno do ângulo entre a distância e da força. Então, tem essa diferença. Não é deslocamento, é distância. Né? Distância é uma grandeza que a gente pensa uma coisa mais estática, né? Coisa mais parada, a distância daqui até ali, como se fosse uma coisa fixa. Já no trabalho é um deslocamento, é uma coisa dinâmica, né? Que se altera. Então, a fórmula é bem parecida, não tem muito que se confundir, simplesmente o seno e o cosseno, mas é preciso se atentar a essas questões. E por que é muito importante? Porque a unidade, né, de sistema internacional é muito parecida. Porque quando a gente tem a força e a gente tem a distância, a gente tem o Newton vezes o metro. Porém, no momento, a gente não dá o nome da unidade que a sucede de Joule. Porque Joule está associado à energia, a justamente deslocamento. E o momento não é deslocamento. É distância, é uma coisa fixa. Então, não tem essa diferença de energia, essa dinâmica. Entenderam? Não precisa entender muito bem. Pode só gravar que isso não faz muita diferença nas questões. Você só tem que saber que são coisas diferentes, que não estão representando a mesma coisa, apesar de serem substituídos pela mesma letra D. E a outra coisa que é preciso falar é a convenção. Porque o nosso momento ele pode rodar tanto em sentido horário quanto em sentido anti-horário. Para vocês ficou o contrário. E no sentido anti-horário, a gente dá o valor de positivo, o que no começo parece ser um pouco não instintivo, né? Digamos assim, a gente espera que o horário que a gente está mais acostumado seja positivo. A gente não vai entrar no porquê disso, existe um porquê, mas ele está associado à tridimensionalidade. Então, só gravar. Sentido anti-horário, positivo. Sentido horário, negativo. Então, vamos ver um exemplo, né, bem sem números, só para a gente ter uma noção de como é que está acontecendo, como é que é a distância entre as forças e tudo mais. Aqui nós temos uma porta. E é interessante pensar que algumas coisas a gente já associa na sociedade, a gente nem pensa por quê, né? Por exemplo, a maçaneta da porta. Ela está sempre o mais distante possível do apoio da porta na parede. Já perceberam isso? Já tentaram abrir uma porta que seja de grade, justamente pela parte mais próxima aonde a porta está fixada?
é muito mais difícil, demanda muito mais força. Não é à toa, é justamente pela essa questão do momento. Quando a gente tem uma distância maior de um ponto fixo, o momento é maior, né? Para uma mesma força, o momento é maior. E assim, a gente justamente não precisa fazer tanta força quanto a gente teria que fazer caso a distância fosse menor. Porque se a distância é menor, a gente tem que compensar essa energia, digamos assim, pela força. Então vamos lá, a gente tem aqui a nossa porta, imaginem que ela está abrindo. Esse foi a melhor animação que eu consegui fazer. E a gente vai o quê? A gente vai olhar para ela, a gente vai analisar ela por cima, por aqui, por essa parte daqui, como se a gente estivesse olhando por cima da porta. Então ela é um retângulo que tem um apoio, né, fixo, a parede está fixa, a porta está fixa aqui, a maçaneta está aqui nessa ponta. E aí a gente já coloca, né, a força na maçaneta. Quando alguém vai abrir, a força vai diretamente na maçaneta. E o nosso momento justamente aqui vira F vezes D vezes o seno desses dois, que nesse caso é 90. E o seno de 90 é 1. Ou seja, o maior momento que a gente pode ter em uma distância é um ângulo reto. E nesse sentido, a gente consegue ver que o momento é negativo, que ele é horário. Qual é a dica aqui? A dica é quando você estiver analisando, você coloca uma caneta em cima do desenho. Tá em cima do desenho. E aí, você põe uma força atuante. E se a gente vir, né, a caneta está fazendo esse sentido. E esse sentido aqui é difícil porque tá espelhado aqui, né? Ele é anti-horário. Mas a dica é essa. Põe a caneta em cima da porta. Façam aí com vocês, para vocês poderem ver melhor do que me ver ao contrário da tela, né? Apertem do lado que for a força e observem ela girar, tá vendo? Aí agora é só identificar se é horário ou anti-horário. Se for horário, negativo. E se a gente tiver uma força que seja justamente, né, na direção da porta? O que acontece? Bem, se a gente pensar, né, que seja a mesma distância, a gente não teria um ângulo direito, né, de um ângulo de momento. Por quê? Porque o ângulo seria de 180 e assim o seno de 180 seria zero. Mas o que é a questão? Bem, quando a gente fez essa distância dessa força até o apoio, a gente fez uma linha imaginária da força e pegou a distância perpendicular até que ela chegasse no apoio. Essa é a distância mínima possível dessa força até o ponto de apoio. Porque a gente criou essa linha imaginária. A gente podia fazer daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, mas a menor distância era a distância perpendicular. Quando a gente faz essa linha de atuação da força nessa azul, a linha de atuação passa por dentro do apoio. E toda vez que a linha de ação da força passa por dentro do apoio, o momento é zero. Não há momento. Era justamente o que acontecia no nosso bloquinho no slide anterior, quando a gente tinha um retângulo, uma força bem no meio, que atravessava o centro de massa, né? O centro seria fixo. Então, por isso que a gente não tinha momento. O caso do binário é um caso particular. É muito mais fácil. A questão é que ele tem uma fórmula a mais que torna o cálculo muito mais rápido. O binário consiste em termos duas forças em sentidos opostos, na mesma direção e equidistantes, ou seja, com a mesma distância do centro de massa. Então vamos lá, a gente pega a caneta, a gente põe uma força aqui, outra força aqui, e a gente nota que o objeto gira muito mais rápido. Nesse caso daí, para ficar bem nítido qual é a direção que ele está girando, independente da minha tela espelhada, a gente teria esse movimento daqui, né? O retângulo girando em sentido horário. E aí, como é que é o cálculo da força... como é que é o cálculo do momento? Bem, o cálculo do momento é simplesmente força vezes a distância entre as duas forças. Então, não tem que ficar pensando aonde que é o ponto fixo, aonde que é o centro de massa, onde que é isso, onde que é aquilo, qual é a distância, qual é o centro qual é a linha de atuação da força. Não tem que se atentar a todos esses detalhes. Agora a gente entra na questão mais importante para a gente do momento, a aplicação mais importante, que é o equilíbrio estático. É quando não está girando, na verdade.
Por quê? Vocês lembram como a gente fazia o exercício de equilíbrio estático? A gente fazia dizendo que a força resultante era igual a zero, e assim a soma das forças tinha que dar igual a zero. A gente dividia em forças que estavam em x e forças que estavam em y, fazia as igualdades e achava as respostas. Agora, a gente vai conseguir fazer isso para o maior número de situações, porque nós teremos uma equação a mais. Ou seja, poderemos ter mais incógnitas que conseguiremos resolver sabendo que o momento também é igual a zero. O momento resultante também é igual a zero. Além da força, o momento também será. Porque cada força tem um momento associado. E aí o momento resultante é igual a zero. Porque se o objeto está em equilíbrio estático, ele está parado, não está girando. Logo, o momento resultante é igual a zero. Faz sentido, não é? Então, a gente agora tem duas equações para poder desmembrar e conseguir achar as nossas incógnitas. E por isso, escrever, sintetizar, dizendo que o momento total do sentido anti-horário é igual ao momento total do sentido horário. Porque se a gente botar para o outro lado da equação, a gente vai ter justamente o momento total de um momento anti-horário mais o momento horário é igual a zero. Aqui se torna um pouco mais fácil, porque a gente não precisa se atentar se o anti-horário é positivo, se o horário é negativo. A gente não precisa, porque a gente está colocando de lados opostos da equação. Então, o sinal ele já está invertido por si só. Então, não precisa ficar lembrando da convenção e coisas desse tipo. É muito mais simples. É muito mais eficiente, né? Mais rápido, menos confuso, menos pegadinha para errar. E para fecharmos de vez esse capítulo de momento, nós falaremos de tipos de alavanca. Bem rapidinho. Bem, o que seria uma questão de alavanca, né? Bem, nessa análise, de tipo de alavanca, a gente tem que considerar 3 atuadores. O primeiro, o apoio. O segundo, a força resistente. E o terceiro, a força potente. O que seria isso? A força potente é justamente a força que a gente aplica para alavancar alguma coisa. A força resistente é justamente associada àquela terceira lei de Newton. É a força que está indo contrário, né? Tipo assim, qual é a reação da nossa força potente, digamos assim. E o apoio é o ponto fixo. E aí o que muda é justamente a ordem delas. A gente pode ter o apoio entre as forças resistentes e a força potente. A gente pode ter a força potente entre o meio da força resistente e a força de apoio, e o apoio. E por aí vai. E aí, nós temos 3 nomes. O primeiro é interfixa. E como vocês já podem imaginar, inter de entre e fixa de apoio. Então, o apoio está entre a força resistente e a força potente. E o que acontece aqui? Bem, um exemplo de alavanca interfixa é a tesoura. Por quê? Bem, nós aplicamos uma força potente aqui no cabo dela, ela fica fixa justamente nesse parafusinho aqui, e a força resistente, onde ela vai aplicar a força e vai sentir uma resistência, é justamente onde a gente estiver cortando. Se nós tivermos algum papelzinho aqui, a tesoura vai aplicar uma força sobre o papel e o papel vai aplicar uma resistência sobre a força, uma reação, uma lei de ação e reação na tesoura. Por isso, nós temos aqui no cabo a força potente, no meio, entre os dois, o apoio e na ponta, uma força resistente. Tudo certo? O segundo é nos mesmos moldes, se chama interresistente. Logicamente, isso significa que a força resistente está entre o apoio e a força potente. Aqui nós podemos ter um exemplo desse carrinho, em que a gente pode levar, carregá-lo, fazendo uma força potente aqui, no cabo, mais uma vez. A gente vai ter uma força resistente justamente ao que está sendo carregado, porque o que está sendo carregado, o peso do que está sendo carregado, está empurrando o carrinho para baixo. O carrinho está tentando levantar a massa que está sendo carregada e a massa está fazendo uma força de ação e reação no carrinho. E por fim, nós temos o apoio aqui na ponta, mais distante, ou seja, interresistente, a força resistente está no meio. Interpotente, em que nós temos a força potente entre a força resistente e o apoio. E por fim, interpotente. Na interpotente, obviamente, nós temos a força potente entre, e um exemplo muito bom é a pinça.
Por quê? O ponto de apoio, né, o ponto fixo, evidentemente que é aqui no finalzinho do cabo. Aonde a gente vai ter uma resistência, assim como na tesoura, é na ponta, né, onde a gente tiver o objeto e tendo essa resistência. Mas onde a gente vai fazer a nossa força potente para segurar é justamente no meio, né? A gente aperta a pinça bem no meio. E é por isso que a pinça é um exemplo de alavanca interpotente. Entenderam tudo? Espero que tenham gostado da nossa aula. Foi muito bom ser professora de vocês. Fico muito feliz com esse projeto. E é isso. Continuem estudando, foquem no Enem, muita disciplina e boa sorte a todos. Foi um prazer. Tchau!